E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? Hoje nesse conteúdo eu quero falar de um assunto que pode ser um pouco polêmico. Quero falar sobre o fim da autenticidade nas redes sociais e também na criação de conteúdo. Eu não sei se quantas pessoas vocês seguem, quantas pessoas são referências, né, para vocês. Enfim, não sei se vocês acompanham muito essa área, né, de criação de conteúdo, sobre tudo isso que a gente fala aqui no canal, sobre empreendedorismo digital, sobre como que as pessoas se comportam nas redes sociais. Eu acredito que sim, eu acredito que se você está inscrito aqui no meu canal, se você acompanha também os meus conteúdos, você deve acompanhar conteúdo de outras pessoas também. De outras, provavelmente você tenha outras referências, né, para você se basear, para inclusive, né, para os seus próprios negócios, para os teus próprios conteúdos. E se você faz isso, muito provavelmente você deve ter percebido, né, nos últimos tempos, que a autenticidade na criação de conteúdo, a forma que as pessoas elas se apresentam nas redes sociais, tá muito esquisito, a bagaça tá meio zoada. Porque o que a gente percebe é que as pessoas estão cada vez mais artificiais, os conteúdos estão cada vez mais rasos, os conteúdos seguem certas tendências e conseguem sim muitas visualizações, muitos likes, enfim, essas métricas acabam aumentando e eu acho que isso faz com que esse problema se perpetue. E nesse conteúdo eu quero dizer para você fazer o contrário. Se você tem interesse em impactar realmente positivamente a sua audiência, se você tem interesse em criar negócios que rendam realmente bastante dinheiro para você, mas ao mesmo tempo você cria esse impacto significativo no mundo, você ajude as pessoas de verdade, eu quero mostrar para você como que você pode criar conteúdo da forma, né, que eu imagino, que eu estudo, que eu vejo as pessoas que têm sucesso de verdade, não só financeiro, mas também de paz de espírito, né, de crescimento pessoal. Eu acredito que a criação de conteúdo ela precisa ir numa certa direção, né, para não se perder, para a gente ficar só indo atrás de like, fazer dancinha no TikTok, e é uma coisa ridícula, né? Não sei se vocês percebem isso. Você percebe que a pessoa faz porque se tá todo mundo fazendo, tá tendo resultado, uma certa tendência, uma trending, né, tá funcionando ali, então as pessoas acabam fazendo também. Isso é uma coisa que eu nunca fiz, sempre achei muito bizarro. Eu acho que o conteúdo ele serve realmente para educar a audiência, serve para a gente ter essa conexão. Inclusive tem um estudo, até anotei aqui, enquanto eu estava fazendo um esboço aqui, né, para criar esse conteúdo aqui, tem um estudo que saiu em 2023, são dois pesquisadores, o Barrett e o Peck. Depois eu vou até deixar na descrição do vídeo se vocês quiserem ver o estudo. Um estudo chama Authenticity in Content Creation and Consumer Trust. Uma tradução livre aqui minha, né? A autenticidade na criação de conteúdo e na confiança do consumidor, né? Eles mostram, né, eles analisaram como que a autenticidade no processo de criação de conteúdo, principalmente na escrita, ele impacta na confiança do público. E ele sugere que a transparência na produção de conteúdo é fundamental para gerar confiança e criar conexões mais profundas com o público. Anotei, todas essas anotações aqui são para estudos meus, mas como eu sempre faço, né, eu passo aqui para vocês também. Então, uma coisa que se perdeu na criação de conteúdo é a parte da autenticidade. São pouquíssimas as pessoas, se você for acompanhar, que você consegue identificar que essa pessoa está sendo autêntica. E a gente sabe, eu não sei o que é que tem, se é alguma luzinha que acende no nosso cérebro, ou alguma, sei lá, não sei se é uma coisa espiritual, eu não sei o que é. Mas a gente meio que consegue detectar, falando, esse cara aí tá falando, eu acho que ele tá fazendo isso daí, mas nem ele acredita no que ele tá falando, né? E essa parte da confiança, essa parte da autenticidade que se perdeu ao longo desses anos todos, né, na criação de conteúdo e no marketing digital, é o que vai separar os meninos dos homens, é o que vai fazer as pessoas que têm resultado de verdade das pessoas que não têm tanto resultado. É claro que é legal, às vezes, você seguir uma tendência que seja congruente com aquilo que você já faz, porque isso vai aumentar a tua exposição, vai aumentar a visualização, uma série de coisas. Mas eu acho que não é bacana
a gente se vender a certas coisas simplesmente porque está todo mundo fazendo, né? Isso daí só para buscar like, essas coisas, isso não é legal. Então, o que está acontecendo, né? Eu coloquei aqui, né, o fim da autenticidade e como que essa questão de fórmulas de viralização, de busca de likes, como isso está impactando realmente de forma muito negativa, né, no mercado e a forma que as pessoas elas consomem conteúdo e elas produzem conteúdo. Hoje a gente vive numa sociedade que está totalmente viciada em dopamina, né? As pessoas não estão sem tempo, elas querem gratificações rápidas, então quem cria conteúdo procura ir nessa tendência, né? Procura fazer vídeos super dinâmicos, com cortes rápidos, para as pessoas não se distraírem, né? E uma coisa que eu quero bater na tecla, né? As pessoas que se distraem com os meus conteúdos, elas não servem para consumir os meus conteúdos, né? Eu falo dessa maneira que eu estou falando aqui para vocês. Esses vídeos que vocês veem no YouTube, em outros lugares, eles não têm cortes. Eu falo da maneira que eu realmente acredito, né, que está no meu coração. E isso eu sei que gera uma empatia muito grande com o público. Não por minha causa, não porque eu sou um cara super, né? Não é isso. Mas eu sei, através de estudos como esse aqui que eu disse para vocês, através de outras pessoas, principalmente lá no mercado americano e outros mercados também, quem tem essa autenticidade tem resultados muito maiores, mesmo que tenha menos visualizações, tenham menos seguidores, uma série de coisas. Quando você faz isso, quando você é uma pessoa autêntica, você consegue vender mais, você consegue ter mais engajamento quando você... Porque tem gente que tem um monte de visualizações, mas não tem quase engajamento, ou se vai vender alguma coisa, acaba não vendendo muita coisa. Isso a gente vê muito aqui no Brasil. Tem vários influenciadores que às vezes têm milhões de seguidores. Vai vender, sei lá, caneca, não consegue vender, porque não tem, né, essa ligação realmente com o público, é um conteúdo vazio. Então sempre que você for criar conteúdo para o seu negócio, seja ele qual for, tenha na sua mente que você precisa ser autêntico, né? Você não precisa, talvez, fazer um conteúdo assim de cabeça, você pode fazer com roteiro, não tem problema nenhum. Eu tenho um roteiro aqui, enquanto eu estou gravando esse conteúdo aqui, e o roteiro é o estudo que eu faço, né, das coisas, né, das pesquisas que eu disse aqui para vocês, de outros autores, de livros. Então, quando eu faço esses estudos, eu anoto aqui e ele serve de roteiro para mim. Você pode ter um roteirozinho quando você for fazer conteúdo, não tem problema nenhum. Você pode editar os seus vídeos, você pode fazer cortes, não há problema nisso. Mas você precisa ser verdadeiro, você precisa acreditar no que você está falando. E não, eu sei de pessoas, eu tenho certeza que você sabe também, se você parar para ver, que quando você olha o conteúdo da pessoa, você fala, meu, ele não acredita no que ele está dizendo, né? Ele está dizendo isso só porque essa semana saiu uma notícia tal, ele está fazendo esse conteúdo para gerar engajamento, mas ele mesmo não acredita nisso, né? Isso tem ficado realmente patente aos olhos de todo mundo que tá vendo isso, né? E a produção de conteúdo tem ficado... essa área de criação de conteúdo tem ficado um pouco sem graça, mas quem tem essa autenticidade, quem tem essa verdade nos olhos, quem transparece tudo isso, com toda a certeza do mundo, acaba se destacando, né? Então, como que a gente faz para a gente encontrar essa voz autêntica, né, que eu anotei aqui? Primeiro, né, autoconhecimento. A gente tem que entender quem a gente é, quais são os nossos valores, o que a gente defende, o que a gente detesta, e a gente tem que imprimir isso, a gente tem que exalar isso nos nossos conteúdos, na forma como que a gente se expressa. Então tem gente que pensa que, não, eu não vou tocar em certos assuntos, eu não vou me posicionar em certos assuntos para não desagradar. Ou não, eu vou falar isso mesmo que eu não acredite, porque se eu disser isso, eu vou dar uma lacrada, né? Eu vou conseguir, né, fazer com que a opinião pública goste mais de mim, né? Isso daí é receita para a tragédia. A Bíblia fala, né, que a gente tem que ser quente, né, ou frio. O morno, né, não tá com nada, Deus vomita e tal, né? Mas isso serve para qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que se posicionar.
Tem certas coisas que a gente precisa dizer. É claro que a gente não precisa ficar batendo sempre na mesma tecla, mas as pessoas têm que olhar pra gente e entender quais são os nossos valores. Ah, mas e quem não concordar com os nossos valores? Tchau! Você não precisa consumir os meus conteúdos se você não concorda comigo e tá tudo certo. A gente não vai conseguir agradar gregos e troianos. A fórmula do fracasso é você querer fazer isso. Você não vai conseguir. Você vai ser uma pessoa robotizada, engessada, que vai ficar refém, né, de tendências. Só porque está funcionando na coisa, você vai fazer. E tendência passa, pessoal. São coisas que uma hora está funcionando, outra não está. O que é perene? O que sempre funciona? A autenticidade. Sempre vai funcionar. Seja através da sua escrita, seja através da criação com vídeo, seja através de você fazer um carrossel no Instagram, seja no TikTok. Estou experimentando bastante coisas, né, com o TikTok, mas não estou fazendo dancinha, tá? Infelizmente vocês não vão conseguir me ver dançando mesmo, porque aí eu ia perder bastante seguidor, né? Mas a gente precisa ter esse autoconhecimento. Quais são os seus valores? O que você defende? O que é não negociável para você? Olha, isso aqui eu defendo com unhas e dentes, eu não abro mão. Né? E transmitir isso, né, no seu conteúdo, na forma que você se expressa e uma série de coisas. Se você não sabe quem você é, se você não conhece os seus valores, se você faz sempre mais do mesmo, sabe aquele conteúdo, água de batata, né, picolé de chuchu, que você olha aquele conteúdo lá, né, fala, mas eu já vi falar, um monte de gente fala sempre a mesma coisa. Que destaque que você vai ter se você fizer o que as outras pessoas estão fazendo? Nenhum. Você vai ser só mais um na multidão. Então tenha a sua própria voz, e isso é uma coisa que ninguém vai poder tirar de você. O teu passado, as tuas dificuldades, as batalhas que você passou e venceu, ou não venceu, ou você fracassou, a gente precisa ser autêntico, a gente tem que ser transparente. Por diversas vezes eu mostrei aqui projetos que eu iniciei que não deram certo. Aliás, a maior parte das coisas, né, acho que eu fiz, que eu tentei fazer, acabaram não dando certo na primeira vez. Ou não saíram da maneira que eu gostaria. E eu transmito isso. Eu não posso querer passar para você uma imagem de super-homem que eu não sou. Né? Eu mesmo não me sinto assim, né? Como que eu vou poder transmitir isso? E tem gente que quer passar isso na hora de criar conteúdo. A pessoa quer ensinar uma coisa como se ele fosse a última bolacha do pacote. Olha, vocês têm que me ouvir, né? Porque eu estou criando esse conteúdo, eu sei, vocês não sabem de nada, vocês têm que acompanhar o que eu estou dizendo. Imagina, a gente tem que ser vulnerável. É claro, você não precisa escancarar a sua vida pessoal, enfim, tem que ter uma certa parcimônia, colocar na balança as coisas, mas não tem nada demais admitir que você errou, pedir perdão de alguma coisa que você fez. Olha, eu falei aquilo, mas falei bobagem, viu? Na verdade não é nada disso, hoje eu estou pensando de uma forma diferente. Né? Mostrar para a pessoa que você muda de opinião, eu acho que não tem nada mais bonito do que isso. Né? Você está indo numa certa direção, viu que estava errado, e chegar e falar, olha, pessoal, não dá certo, eu falei aquilo, mas hoje eu penso dessa maneira. Né? Isso deve fazer com que você crie essa conexão com as pessoas. Você tem que pensar como se as pessoas fossem realmente suas amigas. Você quer, não é isso que você quer, você não quer ajudar as pessoas através da criação de conteúdo. Então faça isso, encontre a sua própria voz, você tem que ser autêntico. Não tentar, tem gente que quer falar um português, né, todo correto e né, uma postura e sabe para quê? Né? É claro, né, pessoal? Eu acho que a imagem ela comunica muito. Vocês podem ver, eu gosto de gravar aqui porque tem os livros, me mostra o quê? Mostra que eu estou indo sempre atrás de conhecimento. Né? É claro que você vai, né, sei lá, escovar os dentes para não ficar com os dentes tudo amarelo, né? Só gravar, né, as unhas bem feitas, colocar uma roupa legal. Eu gosto sempre de colocar preto aqui, né, porque é mais fácil para mim também. E eu acho que, né, transmite uma coisa, né, de mais serenidade, uma série de coisas. Você não vai gravar em qualquer lugar e tal. Procurar ter um português decente, não vai falar nós vai, essas coisas assim, né? Mas eu acho que você não precisa exagerar em muitas coisas. Tem gente que quer, sei lá, colocar terno e gravata para fazer um conteúdo e isso não é legal. A não ser que seu público se identifique com isso. Às vezes você é um advogado,
né? Ou sei lá, você tem alguma coisa muito específica, como tudo comunica, como o visual comunica, enfim, tudo vai comunicar, então você tem que ser congruente com a sua audiência, né? Mas não exagere, né? Não faça disso, enfim, o fim do mundo. Eu não vou gravar conteúdo porque eu não tenho aquela roupa, eu não tenho um cenário, né? Faça um cenário que der, né? Evite, obviamente, fazer, sei lá, a tua casa tá com o reboco tudo estourado atrás e a lente da tua câmera, do teu celular tá suja. Tenha bom senso, né? Mas seja autêntico. Se você não tiver um lugar e atrás da sua casa tiver com o reboco tudo estourado, faça lá assim mesmo e diga, eu tô aqui, mas eu gostaria de comunicar isso para vocês e tal. As pessoas vão se identificar. Elas sabem o que é verdadeiro. Não deixe de fazer, não deixe de criar conteúdo só porque você não está nas melhores condições ou não está, né, tudo perfeito, que nunca vai estar, né? Então, encontra essa tua voz aí. Então, o que é conteúdo que gera impacto? Thiago, você sempre fala, você tem que produzir conteúdo que gera impacto, você tem que produzir conteúdo, né, que se conecta com a audiência. Conteúdo que gera impacto é aquele conteúdo, eu anotei aqui, né, que muda a forma que as pessoas elas pensam e elas agem, né? Não é aquele conteúdo mais do mesmo. 3 dicas, né, sei lá, o cara é nutricionista, 3 dicas para você emagrecer para o verão, né? 7 formas de você conseguir ganhar dinheiro ainda neste ano, sabe? Isso daí, pessoal, é tudo manjado, né? Todo mundo faz isso. É claro que se você tiver umas ideias do que você viu em algum livro, ou você escutou em algum podcast, ou algum congresso que você foi, você participou, ou mesmo conversando com seu avô, você teve um insight bacana, você pode trazer. Mas evite, sabe, aquelas coisas mais do mesmo. Acredite no seu potencial, você é capaz, e começa a pôr essas coisas e tal. Às vezes é bacana, você dá uma motivada, né, nas pessoas e tal, mas que seja um conteúdo que faça as pessoas pensarem diferente. Tenha um viés diferente. Sabe aquela questão, nossa, isso aí que o cara falou, nossa, eu nunca tinha pensado, nunca tinha ouvido ninguém me dizer isso. É uma coisa diferente, olha que interessante. Ou não, né? Pô, eu já tinha ouvido, mas não nesse ângulo, não nessa... Ele me fez despertar alguma coisa que eu não tinha percebido antes. Então isso para mim é um conteúdo de impacto. Não ficar fazendo sempre as mesmas coisas que todo mundo faz. Porque hoje em dia o que a gente vê na área de criação de conteúdo? Um copiando o outro. Deu certo para um, teve visualização, o cara faz, muda uns negocinhos lá e tal. Isso não é legal, né? É por isso que eu estou gravando esse conteúdo também, para tentar levar um pouquinho, né? Apesar que quem sou eu na fila do pão, né? Mas, como eu sempre vou prezar por isso, para a questão de autenticidade, e eu tenho certeza do que eu estou dizendo. A autenticidade conecta, e isso vai fazer uma conexão maior, né, com o seu público, mesmo que você não tenha visualizações. Então, crie conteúdos que gerem impacto. Mas como que a gente vai manter a autenticidade em um mundo de comparação? Primeiro, parar de se comparar com os outros. Não faça conteúdo, não crie conteúdo só porque os outros estão fazendo e ficar comparando com os números. Mas ele teve não sei quantas visualizações. Ele fez esse conteúdo e eu vou fazer um igual. Vamos ver quantas visualizações vai ter. Tive mais, nossa, tive mais sucesso. Tive menos sucesso. Eu não estou nem aí, né, porque os outros estão fazendo. Esses conteúdos que vocês veem aqui, provavelmente vocês não vão encontrar, ou talvez encontrem de maneira parecida, se as pessoas forem autênticas, dificilmente vocês vão encontrar em outros lugares. Por quê? Porque são conteúdos meus, né? Que é o meu jeitão de fazer conteúdo. A forma que eu me expresso, a forma com que eu falo, são minhas. É óbvio que é uma costura, de uma coxa de retalho de muitas informações, de anos de estudo, de referências, de livros e de um monte de coisa que faz com que eu seja essa pessoa que eu sou. Talvez eu tenha referências, né, de outras pessoas, talvez mas o Thiago fala, o fulano fala mais ou menos a mesma coisa. Talvez seja uma referência minha, né? Mas a minha voz é minha voz, né? Eu não aceito imitações, eu não quero imitar outras pessoas só porque, sei lá, a pessoa tem sucesso, vou copiar. Eu acho que é muito errado isso. Eu acho que a gente pode modelar, né? A forma com que a pessoa fala, eu acho que a gente pode modelar. Isso é legal, olha só.
a expressão que ela usa, a forma que ela se comunica, é uma forma clara, é uma forma que as pessoas entendem, pô, eu vou tentar fazer mais ou menos da mesma forma, né? O jeito que ela se veste, olha só que elegância, né? Que bacana, né? Uma coisa sóbria, não tá nem exagerado, nem muito desleixado. Eu acho legal esse estilo, eu vou tentar copiar. A forma como gesticula, né? Eu gosto muito de ficar gesticulando também. Tem gente que é travada, tem gente que não, né? não se comunica com as mãos. Eu não, tenho que me comunicar. É o meu jeito de fazer. Né? Isso aí também transmite autenticidade. Então procure encontrar a sua voz e não ficar se comparando com os outros, que é uma coisa extremamente ruim hoje também nas redes sociais. A gente está sempre se comparando, vendo se tivemos mais likes ou mais compartilhamentos que as outras pessoas, né? Não se importe com isso. Se importe em criar conteúdo que gera impacto, que é aquele conteúdo, né, que faz as pessoas mudarem, né, a visão que elas têm de algum assunto, né, qualquer que seja o assunto, né? E se importe em ser transparente, em ser autêntico. De novo, é isso que vai gerar conexão, né, com as pessoas. E, por último, eu quero deixar uma coisa bem registrada aqui para vocês, antes de fazer uma provocação, né? É você entender essa jornada do crescimento orgânico, aquela jornada, né, que você precisa criar muito conteúdo para mostrar que você é autoridade no assunto. Então, independente da onde você quer criar conteúdo. Se você, enfim, é um nutricionista que quer criar conteúdo sobre nutrição, se você é um médico, criar conteúdo da sua especialidade, se você é um produtor digital, se você é um infoprodutor que quer criar conteúdo, né, para falar, né, do seu nicho, qualquer que seja o seu nicho, você tem que entender que você precisa criar conteúdo por muito tempo para você começar a ter resultado. Mas uma vez que você cria esses conteúdos, eles são pequenos soldadinhos que ficam trabalhando para você 24 horas por dia. Eu estou com um compromisso aqui de gravar conteúdos todos os dias para YouTube, para Instagram, para TikTok, né, para o Twitter, lá no X, escrever artigos no blog. Né? E são conteúdos que eu crio uma vez e daqui a 6 meses, 1 ano, eles estão gerando visualizações, as pessoas estão conhecendo o meu trabalho. Se você faz isso todos os dias, você não para, você começa a ter crescimento orgânico e mais do que isso, você começa a ter essa conexão com as pessoas. Hoje no marketing digital é muito comum pessoas quererem resultados rápidos. Isso funciona por enquanto, né? Ainda está funcionando. Eu posso pegar qualquer tipo de conteúdo, mesmo que ele seja raso, coloco dinheiro ali em publicidade e eu consigo muitas visualizações, né? Mas a forma que eu estou enxergando os negócios hoje, eu acho que criação de conteúdo é muito melhor do que você fazer isso, porque além das visualizações que você vai ter, né, enfim, gerar todo esse crescimento orgânico, e você não precisa pagar por isso, né? Por exemplo, eu nunca fiz nenhum tipo de publicidade no YouTube. Não coloco dinheiro no YouTube para que a minha mensagem apareça para mais pessoas. Todas as visualizações que eu tenho é através de forma orgânica, né? Isso me obriga a estudar mais, isso me faz pensar em conteúdos melhores, conteúdos mais profundos, que realmente gerem impacto, né, para a minha audiência. E isso vai criando um portfólio. Imagine que se você fizer vídeos todos os dias, né? Sei lá, final de semana não, você tem um descanso, mas sei lá, no final do ano você tem 300 vídeos sobre o seu nicho, né? Se você é um cabeleireiro, uma cabeleireira e faz conteúdos todos os dias sobre como melhorar, sei lá, o aspecto do cabelo, como faz corte, não sei o quê, tratamentos, para um monte de coisa. Imagina se você tem uns 300 soldadinhos trabalhando para você, 24 horas por dia. Você vai ser referência no seu mercado. Mesmo que você no começo não seja bom ou boa o suficiente, né? Que você não esteja tendo muitas visualizações. Vai chegar uma hora que vai acontecer. Vai chegar uma hora que vai ser inevitável dentro do teu crescimento. Fora que os seus conteúdos vão ficar cada vez melhores. O teu 10º conteúdo, com certeza, vai ficar melhor do que o primeiro. Teu 100º conteúdo, vixe, anos-luz o teu 10º conteúdo. Então, quanto mais conteúdo você cria, melhor você fica, né? E mais conexão você vai tendo com a sua audiência, desde que você tenha essa autenticidade. Então, eu quero terminar, né? Não é nenhuma provocação, né? Mas quero que você pare para pensar. Quanto mais você tentar ser o que não é, menos impacto terá. As pessoas podem sentir quando o conteúdo é falso.
E eu tenho certeza que você concorda comigo, eu tenho certeza que você deve estar pensando em algumas pessoas, né, por aí, né? E eu espero, se você cria conteúdo, se você quer ter um negócio digital que realmente, além de te trazer dinheiro, né, você possa vender os seus produtos, ou mesmo não, ou mesmo você ganhar dinheiro simplesmente com publicidades, né, aqui no YouTube ou em outras plataformas, né, mas que gere impacto, né, para as pessoas. Sempre tenha em mente que você tem que ser uma pessoa autêntica. Só assim você vai conseguir conexão real com as pessoas. Espero que isso fique dentro do teu coração e que você coloque isso em prática. Beleza? Um forte abraço para você e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.